Hello everyone, how are you today? This is João Henrique, your English teacher. E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem aí. Plano de estudo doutorado do 7º ano do ensino fundamental, volume 3, English, Week 4. Estamos na semana 4, então, do TET 3. Componente curricular Língua Inglesa, ano de escolaridade 7º ano. Nome da escola, Escola Estadual Professor Francisco Dias. Páginas 93 a 95, as atividades de inglês. Page 93 to 95. 93 to 95. Antes de começar com as atividades do teste, vamos dar uma olhadinha nessas palavrinhas aqui, olha só. Solar Power, Environment, Fauna, Ecology, Conservation, né? Estão vendo que são todas palavras que são parecidas com o português, né? E são associadas ao quê? A ecologia, né? Ecology, preservação do meio ambiente, aí, ó, environment, né? Conservation, né? Planet, Earth, né? Eles estão formando o quê? Estão formando uma árvore, né? Então, a ideia é de que um texto, a imagem do texto, ela pode ser auxiliar a gente a compreender um texto, né? E são palavras que são combinadas, né? São palavras que são parecidas com o português. A gente tem, olha só, uma coleção de stickers, aí, né? Figurinhas aí, né? Zero waste, né? Zero lixo, né? Stop pollution, para com poluição, plant more trees, save our planet, go green, green mind, go green de novo, né? Think green, pense verde, né? Green mind, mente verde, né? Mente, cabeça verde. A ideia da ecologia, né? Pensa nessas coisas, em relação a essas coisas. No pollution is the only solution. Olha o slogan. No pollution is the only solution. E aí, o sentido disso aqui? No pollution, né? A gente não o quê? É a única o quê? Solution. Né? No pollution is the only solution. Então a gente tem aqui, sem poluição é a única solução. Né? É um slogan. Okay? Outros slogans que a gente tem, por exemplo, relacionados a fossil fuels, são combustíveis fósseis. No future in limited resources, né? Sem futuro em recursos limitados. A gente tem a forward to a fossil free future, em direção, né, a um futuro sem combustíveis fósseis, né? Forget fossil fuels forever, né? A FFF, né? A gente tem a FFFF, né? 4Fs, né? FFFF, né? Forget fossil fuels forever, né? Esqueça os combustíveis fósseis para sempre, né? No future in limited resources, né? Sem futuro em recursos limitados. Centuries to form, only seconds to use, né? São séculos, né, para se formar e apenas alguns segundos para usar, né? São os fossil fuels. O que são fossil fuels? O carvão, né, o petróleo. Eles levam o gás natural, né? Eles levam muito tempo para formar e apenas alguns segundos para usar, né? Pass on gas, né? Passe no gás, né? Se livre do gás, né? Diga não ao gás. When they run out, you will be without, né? Quando eles acabarem, a gente vai ficar sem, né? Você vai ficar sem. They're not alright, they're finite. Eles não estão bem, eles são finitos, né? Eles estão acabando. Uma ideia de vários slogans aí em relação a fossil fuels. A gente tem water conservation também, né? No water, no life, né? Sem água, sem vida, né? Without water, everything withers. Né? Sem a água, o que acontece? Tudo seca, tudo resseca, fica ressecado, né? Our bodies need clean bodies of water, né? Os nossos corpos, né? Tem uma trocadilha aqui, os nossos corpos precisam de quê? De corpos limpos de água, né? A ideia de corpos da água, né? Clean bodies of water. We're all equal in our need for water, né? Nós somos todos iguais no quê? Na nossa necessidade pelo quê? Water, né? Tem até aquele game para quem conhece, é Need for Speed. Esse aqui é Need for Water, necessidade de água, né? Without water, everything withers, é o que eu li aqui. When you save water, it saves you back, né? Quando você salva a água, ela te salva de volta.
E a gente tem também General Conservation Messages, né? Mensagens em geral, assim, de conservação. A Green Planet is a clean planet. Né? A Green Planet is a clean planet. Um planeta verde é um planeta o quê? Limpo. Né? A ideia de que, save the Earth, save ourselves. Né? Salve a Terra, salve nós mesmos. Né? The solution is less pollution, que era o que a gente já tinha falado, né? A solução é menos poluição. É parecido com o que a gente já tinha falado, né? Do your share for cleaner air. Do your share for cleaner air. Share é tipo a sua parte, né? Então fazer o quê? Fazer a sua parte para quê? Para ar mais limpo, né? Para ter ar mais limpo, né? Show its worth, save the earth, né? Olhe, mostre, né, o seu valor. Salve a Terra, né? Mostre o valor dela, né? Da Terra, salve a Terra, né? Conserve what our children deserve. Conserve what our children deserve. A ideia de que conserve o quê? O que as nossas crianças merecem. Conserve o que as nossas crianças merecem, né? Save the trees, save you and me. Salve as árvores, salve você e eu, né? Essas palavras que a gente falou se associam então com o texto de hoje, né? Que é Life and Death of a Forest, né? Vida e morte, Life and Death of a Forest. De uma o quê? Forest. De uma floresta, né? Vida e morte de uma floresta. Qual floresta deve ser? Né? Qual floresta é a maior floresta do Brasil? Né? Então, esse texto se associa a isso, às questões da Amazônia, né? Vida e morte da floresta amazônica. Antes de ler o texto, eu recomendo sempre fazer o quê? Ler as perguntas, né? Porque as perguntas estão até em português aqui no caso, né? E aí vai ajudar a gente a compreender. Mas relembra também das palavrinhas que a gente acabou de falar, né? Mantenha isso em mente, né? Tem relação com isso, né? Aí a gente tem as perguntas aqui, ó. Retire do texto palavras ou expressões que você consegue reconhecer por serem parecidas com as palavras em língua portuguesa ou por entendê-las pelo contexto, né? Então, é importante uma palavra em língua portuguesa que seja parecida com a língua portuguesa, vocês compreendam ela, né? Porque, por exemplo, a palavra forest, né? Forest, né? Para ser igual ao português falta muito pouco, né? Só colocar um L aqui e um A no final, né? Seria floresta, né? Forest, né? E outras palavras também que a gente pode entender pelo contexto, né? Pelas palavras que vêm antes e depois, pela ideia geral do texto. Número 2. Escolha os seguintes números no texto. Encontre, né? Os seguintes números no texto. Pessoas que vivem na Terra. Então vai ter esse número aqui, né? Vocês vão procurar um número, né? Pode ser que ele não esteja escrito assim, né? Pode ser que esteja escrito por extenso também, né? Espécies de pássaros na floresta amazônica. Então, vocês vão procurar a quantidade de pássaros na floresta amazônica, né? Como é que é a palavra pássaro em inglês, né? Isso vai ser importante para descobrir. Total de espécies animais e vegetais na floresta amazônica, né? Vocês vão encontrar essas palavrinhas também para ajudar. Espécies animais e vegetais mortas todo dia na Amazônia, né? Todos os dias morrem quantos animais e vegetais, né? As espécies, né? 3. Além do aquecimento global, tratado durante a segunda semana, quais problemas ambientais são relatados nesse texto? Né? Então lembra lá da segunda semana, Week 2, que foi a gente falou sobre aquecimento global. Quais problemas ambientais são falados no texto aí, né? Número 4. 4. De acordo com o texto, o que tem causado esse problema, né? Qual que é a origem do problema aí? Por que surgiu esse problema? Número 5. Qual apelo é feito no final do texto, né? Apelo, gente, é um pedido, né? Então, um apelo é feito no final do texto, né? Um pedido, né? O que eles pedem para as pessoas fazerem no final do texto, né? Qual argumento é usado para convencer as pessoas, né? Então, tem um argumento também, né? Vocês vão responder todos em português aqui na 6, ok? No número 5. Já na 6 é o contrário, é em inglês, né? A gente vai fazer frases, né? Usando frases
usando frases como stop this destruction, save the Amazon, né? Para com a destruição, salve a Amazônia. Construa outras frases utilizando palavras nos textos trabalhados neste mês e outras que você conhece para que o homem tenha mais consciência ambiental. Use as imagens para inspiração. Então a gente tem as imagens aqui, né, para ajudar vocês a se inspirarem, né? Então eu quero pelo menos, vamos falar aí, pelo menos 7 frases, tá? E se não falar o número, vocês vão fazer 2 frases, né? ou 10, né? Mas no mínimo 7, né? Vamos fazer no mínimo 7 aí, beleza? Então, atenção aqui, ó. Ao escrever uma frase com o verbo stop mais outro verbo, esse segundo verbo tem que ser usado com ing. Por exemplo, stop destroying the forests, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, no PET está falando que a gente tem que usar o ing, porque a forma infinitiva, stop to throw, dá a ideia de que eu estou parando para fazer alguma coisa, né? Então, se eu falar stop to throw trash, né? Stop to throw trash, né? O garoto estava andando e aí ele parou para quê? Para jogar lixo, né? Então, não é essa a ideia que a gente quer falar, né? Não quero falar que as pessoas têm que parar para jogar lixo, né? na rua, né? Eu quero falar que elas têm que parar de jogar lixo na rua, né? Então, tem uma diferença entre falar stop to throw trash e falar stop throwing trash. Então, geralmente, a gente vai usar o ing quando a gente quer falar que as pessoas têm que parar de fazer alguma coisa, né? A gente vai usar o stop junto com o ing, porque senão dá a ideia de que elas vão parar para fazer alguma coisa. Ok? See you next week. Bye bye.